Vamos hoje falar de dificuldades a nível das candidaturas independentes aos municípios. Acha que o sistema eleitoral português está preparado neste momento para estas questões das candidaturas independentes e quais são as principais dificuldades que tem sentido? Sabe que, aliás, é esse o tema da minha intervenção. O sistema, ou o regime, se quiserem, permite candidaturas independentes, mas não lhes permite igualdade de oportunidades e, portanto, há aqui até uma violação constitucional, porque as eleições, para serem livres e justas, todos têm que ter igual acesso, pelo menos, ao contacto com o eleitorado. Desde logo, há problemas a nível formal, na medida em que as candidaturas independentes têm um conjunto de problemas administrativos que os partidos não têm. Desde logo a recolha de assinaturas, mas isso aí, enfim, não vejo aí qualquer problema. Mas a utilização ou não do símbolo, a possibilidade de utilização do símbolo do boletim de voto e outras questões de caráter administrativo dificultam a vida aos movimentos independentes. Por outro lado, mesmo a nível fiscal, os movimentos independentes são prejudicados. Como sabem, os partidos estão isentos de IVA na aquisição de material de campanha ou até na aquisição de bens ou serviços para angariação de fundos e os movimentos independentes não estão isentos de pagamento de IVA, portanto tem logo ali um problema que vale 23%. Curiosamente, são aqueles que têm menos recursos que acabam por pagar mais impostos, o que é obviamente inadmissível. Mas estas são as questões, digamos, de caráter fiscal e caráter formal que eu gostava de relevar. Mas as questões mais importantes não são essas. As questões mais importantes são que, efetivamente, os partidos com assento parlamentar levam uma grande vantagem nas eleições autárquicas face quer aos outros partidos, quer aos movimentos independentes. Primeiro porque dispõem de recursos ilimitados e utilizam os recursos provenientes das subvenções pela via até parlamentar para utilizar nas suas campanhas eleitorais. Ou seja, é uma desproporção de recursos a nível local que não é admissível. Apesar de haver um certo controle sobre as campanhas eleitorais, tem havido, mas o controle é ineficaz, é escasso, tem poucos meios, por isso não há ainda hoje em Portugal mecanismos verdadeiramente eficazes de controle dos custos das campanhas eleitorais. E o que é facto é que os partidos levam à partida uma grande vantagem. Eu julgo que a Comissão Nacional de Eleições teria que aí tomar uma atitude que garantisse a nível local que houvesse formas equitativas de acesso ao eleitorado por parte dos partidos e dos movimentos independentes. Eu saliento que hoje, os meios que são disponibilizados nas campanhas eleitorais são exatamente os mesmos meios que eram disponibilizados em 1976. Ou seja, tudo evoluiu no mundo, há telemóveis, há internet, tudo evoluiu no mundo, menos a forma como o Estado português garante o acesso ao eleitorado por parte, enfim, dos candidatos, sejam de movimentos independentes, sejam de partidos políticos de qualquer tipo. Ou seja, tudo evoluiu, exceto a forma que o Estado português garante para os candidatos terem acesso ao eleitorado. Por isso eu julgo que a Comissão Nacional de Eleições teria que deliberar no sentido de encontrar mecanismos que criassem equidade. Mas se isto é grave a esse nível, para mim é tanto mais grave ao nível da disponibilização de meios de acesso maciço ao eleitorado por parte dos órgãos nacionais. Eu recordo que, desde o momento em que são convocadas eleições, nos termos da lei eleitoral autárquica, deveria haver equidade no acesso dos candidatos ao eleitorado, e o que é facto é que as eleições já foram convocadas há muito tempo, e desde que as eleições foram convocadas há muito tempo, portanto, período pré-campanha e mesmo período de campanha, nós iremos ter diariamente, temos hoje, amanhã, diariamente, os partidos com assento parlamentar a utilizar os grandes órgãos de comunicação social, nomeadamente as televisões, para fazer campanha. Por quem? Pelos seus próprios partidos, são os partidos com assento parlamentar. É que, repare, quando se discutem eleições autárquicas, os partidos com assento parlamentar têm acesso aos grandes meios de comunicação social para fazerem campanha explícita pelos seus partidos. Mas mesmo quando o que está em discussão são questões de outro tipo, de forma implícita, os partidos com assento parlamentar levam também vantagem, porque, como sabemos, vai haver uma leitura nacional das eleições autárquicas do próximo mês de setembro, o que quer dizer que sempre que se esteja a discutir política nacional, está-se a discutir eleições autárquicas e vice-versa, porque vai haver uma conexão grande entre o resultado autárquico e a ilação que daí se tira em termos nacionais. O que quer dizer que diariamente, sistematicamente, através das televisões, os partidos com assento parlamentar estão a fazer campanha eleitoral, o que é obviamente injusto e é até iníquo numa democracia que se quer moderna. Pelo que aí, julgo que seria a entidade reguladora para a comunicação social que deveria tomar medidas, deveria
enfim, tomar uma deliberação que fosse no sentido de evitar que diariamente os partidos com assento parlamentar nos estejam a impingir os seus candidatos ao longo de todo o país. Mas, por exemplo, os partidos queixam-se que, em termos de financiamento das campanhas, é mais difícil para os partidos do que para as candidaturas independentes, pelo menos em termos de fiscalização. Não, a fiscalização... A fiscalização. Ou seja, que ela é muito mais rígida para os partidos do que propriamente para os candidatos independentes. Pelo menos são as queixas que os partidos têm. Há um organismo que fiscaliza as contas, enfim, a fiscalização em Portugal não é tão eficaz como deveria, nem tem os meios que deveria, mas é uma fiscalização que é equitativa para todos. O que tem acontecido é que os partidos, nas últimas campanhas eleitorais, não têm cumprido as leis que eles próprios fazem aprovar e têm sido multados, mas há uma tradição, uma triste tradição de incumprimento dos partidos relativamente às questões de financiamento eleitoral e financiamento partidário. Mas o que não... Até porque as coimas fazem com que até valha a pena contrariar a lei. Absolutamente. E é evidente que tem que haver um controle das contas por parte de todos, face aos movimentos independentes, face aos partidos, face a todos. Mas é evidente que os partidos têm meios muito mais substantivos e quase ilimitados que as outras candidaturas não têm. Mas eu gostava de salientar este aspecto. Hoje já estamos em período de pré-campanha. Aliás, o período de pré-campanha é instituído, digamos, é pré-definido na própria lei eleitoral autárquica como sendo aquele período a partir do qual é convocado o ato eleitoral. E o que é facto é que sistematicamente, diariamente, ou de forma explícita, porque se está a falar de eleições autárquicas, ou de forma implícita, porque se está a falar de política nacional, os partidos com assento parlamentar têm uma capacidade de impingir os seus candidatos que nenhum dos outros tem, e quando falo em nenhum dos outros, estou a falar quer dos outros partidos, quer também dos movimentos independentes. E como é que vê o surgimento de mais movimentos independentes a cada eleição? Alguns, de facto, de pessoas sem passado na política, mas também outros movimentos independentes, como é o caso de muitas pessoas com um largo passado na política. Sabe que os movimentos independentes são de várias formas, não é? Eu recordo movimentos independentes, como foi o caso de Isaltino Moraes ou de Valentim Loureiro, que eram pessoas que estavam no poder e que, digamos, combatiam, digamos, este handicap à força do facto de estarem no poder e terem, enfim, recursos que ninguém mais tinha. Depois há movimentos hoje independentes, são pessoas que acabam por decidir da sua atividade partidária, e depois há movimentos independentes, pessoas que vêm da sociedade civil e que emergiram e que nunca tiveram atividade partidária. Eu acho que, no geral, todos eles são positivos. O próximo ato eleitoral é um ato eleitoral em que mais de 150 presidentes de Câmara têm que deixar o mandato pela via da lei de limitação de mandatos. Isso vai refrescar bastante, digamos, a vida política local, isso é positivo. E o facto de haver movimentos independentes que não estão sujeitos à lógica partidária, penso que é bastante positivo, porque os movimentos independentes habitualmente estão sujeitos às lógicas partidárias, nem têm a ver, muitas vezes, com a freguesia ou com o concelho em que se inserem. Tem mais a ver com a partidocracia, que tem as suas sedes normalmente nas distritais. Os maiores partidos portugueses, digamos, têm o seu centro de poder ao nível distrital. Eu acho que as candidaturas independentes, quer a nível concelhio, quer a nível das freguesias, vêm, digamos, de alguma maneira quebrar este predomínio partidocrático distrital, e acho que isso é positivo.